Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas Saturnino, consultor SAP especialista no módulo de folha de pagamento, e hoje nessa nossa série de vídeos aqui para vocês que são analistas, para vocês que são usuários, não só para vocês, mas especialmente para vocês que trabalham com a folha de pagamento, com a SAP no dia a dia, eu vou trazer um tema que arrisco dizer que é um dos temas mais complexos dentro da folha de pagamento da SAP, o tema onde vocês sentem mais dificuldade, tanto para entendimento quanto para conferência, que é sobre o retrocálculo. Então hoje nesse vídeo eu vou passar alguns conceitos básicos sobre o retrocálculo, como que ele ocorre dentro da SAP, por que ele ocorre, e também como que vocês podem conferir. A partir desses conceitos básicos, vocês já vão conseguir conferir eles de forma mais clara e mais assertiva, porque para que você possa conferir alguma coisa, você precisa entender como ele funciona. E é justamente isso que eu quero passar para vocês hoje. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês como que a SAP realiza os cálculos retroativos dos períodos passados dentro da folha de pagamento. Vamos lá então, vou entrar agora aqui na tela do meu computador para mostrar para vocês, compartilhar com vocês um cenário e vou explicando por cima e mostrando a tela para que fique muito mais didático e até mais claro para todos, tá bom? Vamos lá então. Bom, já estamos aqui então dentro da tela do meu computador, vocês devem estar vendo o meu SAP, tá? E eu vou começar aqui, antes de tudo, já mostrei isso em alguns vídeos, já mostrei isso em alguns artigos que eu escrevi para o LinkedIn, mas vale sempre estar reforçando. Eu vou mostrar aqui aonde vocês primeiro identificam que vai haver um retrocálculo para o funcionário. Então, como que a SAP identifica que para aquele funcionário ele precisa fazer um cálculo retroativo? É aqui, estou aqui na PA30, estou aqui no cadastro do meu funcionário, tá? O infotipo onde fica registrado essas datas, em resumo, toda vez que eu faço uma alteração em algum infotipo que é relevante para um cálculo retroativo, como por exemplo o infotipo de salário ou como por exemplo o infotipo 1 de atribuições organizacionais, lembrando que esses infotipos são configuráveis, depende da sua empresa, depende como está o SAP configurado aí, esses infotipos podem ou não estar configurados para gerar um retrocálculo, mas em resumo existe uma configuração por detrás do SAP que sempre que ela estiver ativa para o determinado infotipo, eu vou lá e faço alguma alteração nele, ele me marca indicando, opa, esse funcionário precisa ser retrocalculado desde a data X, que geralmente é a data que eu fiz a alteração do meu infotipo. Exemplo, fui lá e dei um aumento para o meu funcionário, nesse exemplo aqui, ó, vou entrar aqui no meu infotipo 8, tá? E olha, eu dei um aumento para o funcionário, esse colaborador aqui, vou mostrar para vocês, ele já tem, vou atualizar aqui, olha, ele já tem folha calculado até o mês 5 de 2020. E aí, eu fui lá e dei um aumento para ele agora, ó, desde 1/3 de 2020. Então, o que o SAP faz? Ele vai falar, opa, o infotipo 8, ele está configurado para gerar retrocálculo, tá? E ele foi alterado numa data passada, lá em 1/3 de 2020. Então, onde que ele armazena essa informação falando assim, esse funcionário precisa ser retrocalculado? Aqui no nosso infotipo 3. Status cálculo da folha de pagamento. Se você vir aqui, você vai ver, ó, tá vendo esses dois campos? Primeiro modificação de dados mestre, primeira modificação de dados mestre bônus. Ele marca aqui, ó, falando que esses dois campos, ele identificam que o funcionário vai ter retrocálculo. Ou seja, se eles estão preenchidos, eu vou retrocalcular desde essa data. Se eles estão vazios, obviamente, eu não faço retrocálculo. Se, obviamente, eu não quero retrocalcular, é só eu limpar essa data. Mas é aqui que vocês visualizam que esse funcionário ele vai estar retrocalculado. Ele será retrocalculado. Existem formas de eu acrescentar, forçar um retrocálculo para uma empresa inteira, através de um programa. Existem formas de eu limpar a data de retrocálculo para a empresa inteira através de um programa, enfim. Não vou entrar muito nesse detalhe nesse vídeo, mas é importante vocês saberem que é nesse infotipo 3 onde fica registrado. Então, se esse funcionário tem data aqui, significa que ou alguém colocou manualmente, obviamente, ou houve algum tipo de alteração no seu cadastro que o SAP identificou que ele precisa ser retrocalculado a partir dessa data aqui, tá bom? Dito isso, esse nosso colaborador, então, aqui desse cenário, tá? Ele vai ter um cálculo retroativo, porque ele teve um aumento salarial, tá? Desde 1/3. Já mostrei para vocês onde a gente consegue identificar. Agora eu vou processar a folha dele de pagamento para que a gente possa identificar algumas características ali dentro da nossa folha de pagamento, tá bom? Vou aqui para o cálculo dela, tá? Geralmente vocês não processam com log, obviamente, porque eu estou processando uma empresa inteira ou estou processando um grande volume de funcionários. Se eu colocar esse log, vai ser mais complicado, mas vai ser mais demorado. Mas vamos partir de um cenário que a gente está tentando avaliar
a gente está tentando analisar um cálculo específico. Então, eu processei a minha folha, identifiquei uma divergência para um funcionário específico e eu vou analisá-lo. Vou mostrar para vocês aqui como que o retrocálculo ele se comporta. Então, olha, estou processando então o mês 6 para esse meu funcionário aqui, tá? Estou rodando em teste e estou mandando imprimir log. O primeiro conceito muito importante do cálculo retroativo dentro do SAP HCM é o quê? Quando a gente olha o Olerite dessa forma, da forma que está ali, trazendo ali, esse é um Olerite, por exemplo, onde eu tenho quantidade, descrição, né? Aqui a quantidade, aqui a descrição, aqui a retífica, onde ele fala de que de mês é a diferença e o provento, o desconto com os valores, né? Quando eu vejo isso, tá? O que muitos de vocês pensam? Ah, o SAP ele foi lá e calculou as diferenças dos meses passados. Mas não é assim que o SAP trabalha e esse é um ponto muito importante. Vou voltar aqui no log e vou abrir aqui o número pessoal dele para que vocês possam evidenciar. Ó. Quando eu faço um processamento de uma folha de pagamento com cálculo retroativo, ou seja, como era esse cenário, eu calculei a folha do mês 6 e dentro desse processamento da folha do mês 6 eu retrocalculei desde o mês 3 lá, o que o SAP faz? Ele refaz efetivamente o cálculo inteiro do mês 3, inteiro do mês 4, inteiro do mês 5 e, obviamente, ele faz o cálculo do mês corrente. Então, ele não simplesmente faz o cálculo e a apuração somente das diferenças. O que ele traz, o que ele exibe para a gente no Olerite é sim a diferença entre o cálculo novo que eu fiz e o cálculo passado existente. Por mais que eu processe novamente a minha folha do mês 3, do mês 4 e do mês 5, processe efetivamente, grave sim um novo cluster, já vou mostrar isso para vocês lá na PC_PAY_result, né? Por mais que eu faça isso, quando eu ativo um retrocálculo, ele é um cálculo um pouco diferente de um cálculo da folha mensal atual, porque eu consigo fazer alguns filtros dentro, falando um pouco mais técnico de configuração, onde eu valido, se for um cálculo retroativo, faça isso, se for uma folha mensal, faça aquilo. Então, assim, por mais que ele faça, sim, o recálculo completo da folha, passando por tudo, desde leitura de infotipos, desde cálculo de encargos, processamento de médias, tudo, efetivamente, ele refaz tudo. Eu consigo passar dentro da minha configuração o que eu não vou fazer. Então esse é um ponto importante que vocês, como analistas, como usuários do sistema, já conseguem de repente solicitar uma melhoria para sua área de TI ou para sua consultoria responsável. Exemplo, poxa, aqui os benefícios eles nunca devem ser retrocalculados. Se eu dei um dissídio passado, valores que são referentes a descontos de plano de saúde ou valores de benefício que eu pago, que muitas vezes são calculados sobre o salário, por mais que eles sejam calculados sobre o salário, quando eu faço o retrocálculo, eu não tenho que retrocalculá-los, porque o valor deles não vai sofrer alteração. Ok, então você tem que passar isso para o consultor. Caso esteja vindo algum valor de diferença, você tem que passar isso para o consultor, porque significa que na configuração, quando ele está reprocessando a folha inteira, ele não existe essa regrinha, onde eu faço a verificação, que se for retrocálculo eu não faço. Tá? Então ele está vindo a minha regrinha completa e ele está refazendo o cálculo. Por ele estar refazendo o cálculo e o cálculo é sobre o salário, obviamente se eu dei um aumento, eu tenho reflexo. Né? Então é por isso que quando a gente vê a diferença ali, calculei uma folha de pagamento, vou dar esse exemplo aqui. Eu vi aqui uma diferença de salário do mês 3, diferença de salário do mês 4, diferença de salário família não trouxe, ele trouxe a rubrica aqui zerada, mas como eu falei, é um ambiente de teste, né? Tem como a gente configurar para não trazer valores zerados, mas aqui está trazendo. Então, aqui ele trouxe, ó, por exemplo, diferença de salário do mês 3 e do mês 4, tá? Do mês 5 ele já não trouxe diferença de salário. Olha que interessante. Provavelmente porque o salário do mês 5 ele já tinha ele já estava no mês 5 com uma atualização, né? Então ele gera esse novo pagamento por completo, armazena esse cluster dentro da PC_PAY_result, só que quando eu peço para ele trazer um Olerite, aí sim ele vai lá e busca as diferenças. Então essa diferença que eu estou enxergando aqui do mês 3, o que é? Ele identificou que, olha, essa rubrica 1002 no cluster antigo que eu tinha do mês 3 estava com valor X e no cluster novo do mês 3 eu estou com valor X mais 1.200. Então esse meu novo cluster que eu gerei, ele está com R$1.200 a mais do que o cluster antigo. Então por isso que ele traz a diferença. A gente já vai ver quanto é, mas poderia ser, por exemplo, aqui eu tinha 10.000 no antigo, aqui agora eu tenho 11.200. Mas ele grava no novo 11.200, né? E aí, essa diferença é que ele traz por o Olerite, simplesmente a diferença. Então, ele faz cálculo de impostos e tudo que tenha que ser refeito, tá? O importante é que vocês saibam disso. Ele refaz o cálculo inteiro da folha e não só simplesmente a diferença. Então, olha que interessante.
eu vou lá e vou efetivar esse cálculo aqui. Vou tirar o teste, né? Vou tirar até o imprimir log para não ficar trazendo o log. Olha, processei aqui a minha folha. Vou entrar aqui agora na transação PC_PAY result e vou dar um atualizar. Olha, está processado até o mês 5. Quando eu dou um atualizar, olha lá que interessante. Ele traz a folha do mês 6, só que olha, dobrou todas as informações da folha do mês 5, do mês 4 e do mês 3. 5 do mês 4 e do mês 3. Olha que interessante, olha o que ele fez. Lembra que eu falei? Que ele regera tudo de novo, ele gera um novo cluster? Está aqui. E como que eu diferencio o que era o passado e o que é o novo? Esse primeiro campo aqui, ó. Esse primeiro campozinho aqui, código de atualidade. Aqui que eu identifico qual é o cluster atual, ou seja, qual é o último cluster que eu calculei. Sempre ele vai estar com A, tá? Então tá vendo, ó? Agora eu tenho os novos clusters do mês 5, do mês 4 e do mês 3 estão com A. E o cluster antigo? O cluster antigo ele vira P. Então olha, eu tenho o cluster antigo P do mês 4, do mês 5, do mês 5, do mês 4 e do mês 3. O do mês 2 e do mês 1, eu só tenho um cluster com A, porque eu não retrocalculei esses meses. Então tá vendo aqui? É aqui que vocês enxergam as diferenças do cluster, né? Os clusters novos. Ah, Lucas, e vocês devem estar se perguntando, e se eu faço um novo retrocálculo? Vamos supor que no mês 7 eu preciso de novo retrocalcular o mês 3. O que vai acontecer? Esse A vira P, esse P vira O, e ele vai gerar um novo A. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A ordem desse código sempre vai ser, o A é o atual, é o que está mais novo, tá? O P sempre é um anterior ao novo, ou seja, é o que o novo usou para comparar. O P sempre é o A anterior, entendeu? Então o A sempre vira P, que é com quem o novo A compara. Fez sentido? Então o A é sempre o atual, o P é sempre o anterior mais novo, o último cluster, tá? E os outros, eu posso ter 20 retrocálculos do mesmo período. Então, depois no mês 8 eu posso precisar retrocalcular o mês 3, 4 e 5 de novo. No mês 9 eu posso retrocalcular. O que ele vai fazendo? Toda vez que eu tenho P, ele vai jogando para O. Então, ele pode ter mais de um cluster O, se eu retrocalcular mais de uma vez aquele mês. Só que eu sempre vou ter um A daquele mês e um P, né, que é sempre o anterior quando eu faço um retrocálculo. Então, quando eu faço um retrocálculo, sempre no mínimo eu vou ter um A e um P. Tá? Se eu fiz 2 vezes o retrocálculo daquele mês, eu vou ter um A, um P e um O. Se eu fiz 4 vezes, A, P e 2 O, porque o O é mais antigo, entendeu? Ele vai acumulando, ele vai armazenando lá, sempre com O, né? Que são valores mais antigos. E o importante para ele sempre é o atual e o último atual, né? O anterior subsequente, que ele sempre chama de P, porque é esse que ele usa para comparar. Tá? E aqui eu vou mostrar um detalhe. Vamos lá. Vamos começar a conferir de onde que ele veio esse valor. Olha que interessante. Está vendo aqui que do mês 3 ele trouxe uma diferença da rubrica para mim 1.002 com o valor de 1.200. Tá? Vamos comparar os valores da rubrica 1.002 lá na minha P-Result do mês 3 de 2020. Vamos lá. Vim aqui, ó. Olha, vamos começar com o valor que era antes. Então, se eu olhar o valor que era antes, quanto que era o meu cluster P? O meu cluster P de 3 de 2020, se eu entrar aqui na minha tabela RT, vou dar um Ctrl F aqui e buscar a minha rubrica 1002. Olha o valor dela, era R$600. Então, o salário mensal, quando foi calculado esse período de 3 de 2020 desse funcionário, era R$600. Guarda esse número. Agora vamos voltar aqui e vamos entrar agora no mês 3, só que agora no cluster A. Outro ponto muito importante que vocês conseguem ver. Tá vendo que eu tenho o para período e o em período? O para período, falando de folha de pagamento, né, de processamento de folha de pagamento, off-cycle tem algumas questões diferentes, mas pensando em folha de pagamento, o para período é o período a qual ele se refere. Então essa folha aqui é do mês 1, essa é do mês 2, essa é do mês 3. Então esse campo para período refere-se ao período a qual se refere essa folha, tá? E o em período, ele se refere quando essa folha foi processada. Olha que interessante, a folha do mês 1 foi processada no mês 1, a folha do mês 2 foi processada no mês 2, a do mês 3 no mês 3, ó, tá vendo? Do 4. Olha que interessante quando chega aqui o retrocálculo. Eu reprocessei a folha do mês 3, aqui eu identifico no para período que é a folha do mês 3, mas olha quando ela foi reprocessada. No mês 6, 4 no mês 6, 5 no mês 6 e a 6 no mês 6. Então, outro detalhe é que você consegue identificar
quando que eu fiz o retrocálculo desse cluster, né? Então, quando que eu fiz o retrocálculo do mês 4? Eu fiz quando eu calculei o mês 6. Quando que eu fiz o mês 5? Eu fiz quando eu calculei do mês 6. Então, aqui tem mais um detalhe também que pode servir muito útil para vocês, quando vocês precisam saber, nossa, quando que foi feito esse retrocálculo? Por que esse funcionário teve retrocálculo, né? Foi aqui na folha do mês 6, tá? Mas voltando então, a gente viu que aqui no meu cluster P, no meu cluster antigo do mês 3, que foi pago lá no mês 3, a minha rubrica 1002 tinha um valor de 600. Agora eu vou entrar aqui no meu cluster A, que é o novo cluster que foi gerado, que referente ao mês 3, mas que foi gerado agora no mês 6. Vou entrar aqui, vou entrar na minha tabela de resultados, tá? Para quem não sabe, e até entrando um pouquinho mais de detalhe, não é o foco desse vídeo, mas aos poucos eu vou detalhando algumas coisas. A tabela RT, tabela de resultados aqui dentro do meu cluster, onde eu armazeno todas as rubricas. Quando você vai dar 2 cliques, você vai ver que tem inúmeras rubricas aqui, muito mais do que aparece no Olerite, porque aqui eu tenho rubricas informativas, rubricas técnicas e tudo mais. No Olerite só aparece o que realmente nos interessa, tá? E o que eu configuro, obviamente, para aparecer. Mas, voltando ao assunto, vamos procurar aqui a nossa 1002. 1002, olha o valor da nossa 1002, R$ 1.800. Então, o que o SAP faz? 1.800 menos 600, quanto que eu tenho? R$ 1.200. Se eu venho aqui no meu Olerite, no mês 3, está aqui a diferença. Então, tá vendo? Se vocês entram no cluster, o novo cluster do mês 3, ele não está com R$ 1.200, ele está com R$ 1.800. O que somente no Olerite que ele faz essa subtração. Então, ele pega a rubrica do cluster A menos a rubrica do cluster P e me traz a minha diferença, tá? E faz isso para todas as rubricas de provento e desconto para exibir lá. O que geralmente ele faz? Se não teve diferença, eu não mostro, né? Como é o caso dessa 320 que está mostrando aqui, isso é uma configuração em particular, provavelmente por conta da quantidade, tá? Mas ele faz essa comparação, não teve diferença, ele não mostra, ele só traz o que realmente teve diferença, tá bom? Vamos comparar agora o salário do mês 4. Olha, ele deu menos do que do mês 3. Por quê? Vamos entrar lá para ver. Vou voltar aqui na minha P-Result. Vou olhar primeiro o meu cluster do mês 4, antigo, tipo P, que foi calculado lá no mês 4. Ó. Vou entrar aqui na nossa tabela de resultados, rubrica 1002. Olha, R$ 960. Guarda esse número também. Viu que já é diferente do outro, R$ 960. Vou voltar aqui e vou olhar aqui o meu cluster do mês 4, cluster A atual, que foi calculado agora no mês 6. Vou procurar também a minha rubrica 1002, 1920. 1920 menos 960, olha quanto dá, R$ 960. Então, por isso que, se eu venho aqui no meu Olerite, na folha do mês 4, a diferença não é de 1.200 igual a do mês 3, é de R$ 960. E olha que interessante, ele não trouxe a diferença do mês 5, porque esse salário aqui, ó, já é o do mês atual, né? Já é o do mês atual. Poxa, por que ele não trouxe a diferença do mês 5 então? Vamos verificar? Vou entrar de novo aqui na minha P-Result. Vou lá no cluster P do mês 5, que foi calculado no mês 5, né? E vou entrar aqui na minha tabela de resultados e vou buscar por a rubrica de salário. Olha que interessante, salário 2.400. Então, a minha rubrica de salário lá no mês 5, que foi calculado no mês 5, era 2.400. Vamos ver agora. Vou voltar aqui e vou olhar agora o meu cluster A atual do mês 5, que foi calculado no mês 6. Vou olhar a minha rubrica de salário aqui. 2.400. Então, o que o SAP faz? 2.400 menos 2.400 é zero. Não teve diferença. Se não teve diferença, ele não traz aqui para o Olerite. Ele não paga diferença nenhuma para o funcionário. Então, vocês conseguiram perceber essa diferença? Né? Vocês conseguiram entender como é importante vocês saberem desse conceito? Porque quando vocês enxergam uma diferença que está na dúvida, da onde veio essa diferença? É só você ir lá na P-Result, olhar o cluster A, que é o cluster novo, que é o que foi gerado novo agora, e comparar com o P. Porque fica muito mais fácil de você entender
é muito mais fácil de você fazer o cálculo integral e comparar com o passado do que você ficar tentando achar a diferença. Então, quando você for conferir, pense e faça a conferência da forma que o SAP faz. Então, faz o cálculo novo. Exemplo, se eu tenho uma diferença de salário, eu não vou ficar fazendo o cálculo da diferença entre os salários direto. Eu faço o salário novo e vou lá e olho o salário antigo. Um menos o outro, deu certo a minha diferença. Então tá aqui, ó, o que está aparecendo. Hora extra, por exemplo. Poxa, eu tinha 10 horas extras aqui pagas que davam o valor de 1.000. Agora ele me trouxe 50 reais. Da onde que ele trouxe 50 reais? De acordo com o salário hora dele, agora novo, refaz o cálculo inteiro da hora extra, integral, não só pensando em diferença. Fez o cálculo? Compara com o que eu tinha no cluster P. Porque aí sim eu vou ter essa diferença, entendeu? Então, vocês conseguem perceber a diferença que existe aí entre fazer o cálculo pensando somente em diferenças e fazer o cálculo integral e depois comparar. Então, quando vocês forem conferir, é dessa forma que tem que ser feito, porque senão fica difícil de muitas vezes você entender o que o SAP está fazendo, tá? Outro ponto muito importante, nesse cenário aqui a gente não tem, mas sabe quando a gente tem aquele provento negativo? Né? Aquele bendito do provento negativo que a gente não consegue entender? E eu vou te dar um exemplo de um cenário que já aconteceu comigo, né? Do porquê que vem esse provento negativo. Sabendo desse nosso conceito, que hoje eu tenho um valor, quando eu faço o recálculo, eu gero um novo cluster e antes eu tinha um valor antigo, é exatamente isso que o SAP faz. Vamos supor nesse cenário, pegar o mês 5 como exemplo. Vamos supor que eu tivesse lançado um afastamento para esse funcionário lá no mês 5, só que eu lancei em atraso. Ele se afastou a partir de 25/5, por exemplo, só que eu fechei a minha folha no dia 24. Olha, fechei a minha folha no dia 24 e meu funcionário se afastou no dia 25. E esse afastamento ele proporcionaliza o meu salário. O que o SAP vai acontecer? Quando eu processei a minha folha do mês 5, eu não tinha essa ausência ainda lançada no 2001, consequentemente eu paguei meu salário integral. Chegou agora na minha folha do mês 6, que eu retrocalculei o mês 5, agora eu tenho lá um afastamento de 5 dias. O que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, eu tenho que pagar 25 dias de salário para o funcionário. Então, o salário novo que eu tenho no meu cluster novo é menor do que o cluster antigo. Consequentemente, sempre ele faz o novo menos o antigo. Vai dar um valor negativo. E é nesses casos que meus proventos vêm negativos. Esse exemplo que eu trouxe da questão do afastamento lançado depois é uma coisa que pode acontecer. Eu já vi acontecer muito comum em algumas empresas. Outro ponto que pode acontecer muito daquele provento negativo, e já fica um grande alerta. Essa comparação de rubrica ajuda muito vocês. Vamos supor que eu tenho um prêmio. Esse prêmio ele é lançado no 15. Calculei o mês 6, calculei o mês 5, eu tinha um prêmio de R$500 na rubrica 5.000, ok? Calculei o mês 6, esse meu prêmio de R$500, alguém tirou do 15. Alguém simplesmente removeu ele do 15. Ou jogou para outro mês, fez alguma alteração. Quando eu estou fazendo o cálculo do mês 6, retrocalculando o mês 5, o que ele vai fazer? Eu não achei a rubrica R$5.000. Consequentemente, no cluster novo que ele vai gerar na minha P-Result aqui, né? Então, se a gente for parar para pensar, aqui nesse cluster novo do mês 5, que foi calculado no mês 6, eu não vou ter uma rubrica 5.000, por exemplo. Só que lá no meu cluster antigo, no meu cluster P, do mês 5, que foi calculado no mês 5, eu tinha aquela rubrica 5.000 que foi lançada no 15 no valor de R$500. O que o SAP faz? Rubrica 5.000 no cluster novo. Quanto que é o valor? 0. Eu não tenho essa rubrica 5.000. Quanto que era a rubrica 5.000 no cluster antigo? 500. 0 menos 500, ele traz menos R$500. E aí é aquela dúvida, da onde que ele está vindo? Por que ele está descontando? Está errado, o sistema está errado. Muitas vezes é cadastro. Né? Então, muita atenção, vocês sabendo desse conceito e sabendo conferir, como que vocês podem ver? Opa, peraí, por que está descontando? Deixa eu ver quanto que está o valor da minha rubrica aqui no cluster novo. Vocês vão abrir aqui, vão entrar na RT, vão buscar ela e vão ver que, opa, a minha rubrica 5.000 não existe. Não existe? Por que não existe? Deixa eu conferir lá no cadastro, porque era para existir. A primeira coisa é conferir o cadastro. Vai lá e verifica. Vocês vão ver que acontece muito isso, muito. Alguém mexeu, alguém modificou incorretamente, ou alguém mudou a data, ou seja lá o que for. Ele vai dar problema. Outro ponto muito importante é essa questão das datas dentro do SAP. O SAP ele trabalha muito com datas. Então, qualquer tipo de alteração no infotipo posteriormente dele ser calculado pode afetar o cálculo. Como esse exemplo de
Eu lancei no mês 5, calculei, mas não deveria pagar no mês 5, ele deveria pagar no mês 6. O que ele vai fazer? Vai vir negativo lá no mês 5, no retrocálculo, e vai vir positivo no mês 6, tá? Por quê? O SAP agora, lembrando, quando ele faz o retrocálculo, eu olho para o cadastro do funcionário no mês 5, de 1 do 5 a 31 do 5, né, a 30 do 5 até o final do mês, e eu verifico o que ele tinha ali naquele período. Eu refaço o cálculo. Então, se ele hoje não tem pensão, eu não vou descontar pensão. Se ele hoje não tem lançamento no 15, eu não vou fazer pagamento que estava no 15. Mas se antes ele tinha, vai dar essa diferença. Conseguem entender? Conseguiram entender isso? É muito importante vocês terem isso claro na cabeça de vocês, esse tipo de conceito, porque ajuda e facilita muito na conferência. Bom, o que eu tinha hoje para falar sobre retrocálculo com vocês é isso. Retrocálculo é um tema muito extenso, muito complexo, então eu vou devagar e introduzindo aos poucos, tá bom? Hoje eu trouxe esse conceito que é muito importante com relação à forma de cálculo e mostrei de novo a questão do Infotipo 3, né? Isso é o básico do retrocálculo dentro do SAP, isso é o básico que vocês precisam saber. Com o passar do tempo, em breve eu vou trazer mais dicas e mais informações de como conferir o log, como fazer a conferência dos pagamentos e como até já identificar possíveis erros do retrocálculo, né? Identificar mais facilmente e o que vocês conseguem corrigir e o que vocês vão ter que mostrar, vocês vão ter que solicitar, na verdade, para o time de TI e para o time de consultoria, tá bom? Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma, espero que você tenha gostado e fique ligado que em breve a gente vai trazer mais vídeos e mais textos sobre análise de log e conferência dentro da folha de pagamento, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau!